Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja convosco. É com muita alegria e com muita honra no meu coração que venho a essa tribuna comunicar a palavra do Senhor para vocês, mas também sentindo o peso da responsabilidade, porque estar ministrando na igreja de um dos melhores pregadores que já tenho a oportunidade de ouvir, meu cunhado preferido, né? Não é coisa muito fácil, mas como é bom estar debaixo da graça de Deus e na dependência do Espírito Santo. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 15, com essa Bíblia bonita que eu acabei de ganhar do nosso pastor Antônio Carlos, Nova Bíblia Viva, estudo, leitura e compreensão. Daqui a pouco ele vai autografar para mim, dedicar, tá? Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração, eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Podemos orar? Papai querido, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos em tua presença nesta manhã de domingo. Te damos graças pelo privilégio de podermos compartilhar a tua palavra e sermos alimentados espiritualmente. E eu te suplico, Senhor, que o abrir da minha boca, o meditar do meu coração, expresse a tua palavra viva, aquecida com brasas do teu altar para arder em nossos corações, para que haja edificação, consolação e exortação para a glória do teu santo nome. Guarda o meu coração do orgulho, da soberba, da autossuficiência, e que tudo aqui magnifique e glorifique o teu nome que é santo, o Senhor que vive para todo sempre, o único, excelso e sublime Deus que nós conhecemos e que alguém possa conhecer. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também é o nosso Deus e o nosso Salvador. Nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, o tempo do profeta Jeremias não era um tempo muito fácil, e era um tempo que faz uma ponte, uma alusão com o nosso tempo. Jeremias esteve profetizando na época do rei Josias, numa época em que o seu povo havia se desviado de Deus, havia se prostituído após outros deuses, e Judá havia feito pior do que Israel. Acho que está muito alto, né? Pode baixar um pouquinho. Glória a Deus. Acho que agora baixou muito. Aí, pronto. Então, Judá ainda havia feito pior do que Israel. Porém, o Senhor, além de lançar em rosto por meio do profeta Jeremias o pecado do seu povo, ele os convida ao arrependimento, como também foi falado aqui há pouco com o nosso pastor Moisés. E não só convoca o arrependimento, mas Deus faz alusão a um tempo em que o povo tornaria para Deus e seria um povo que seria agradável a si, e para isso ele daria pastores que iriam apacentá-lo com sabedoria e com entendimento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou de um tempo em que a igreja do Senhor já não mais viveria
um tempo saudável, não mais viveria um tempo em que a palavra verdadeira, pura, genuína do Evangelho seria pregado, mas que as pessoas iriam juntar para si mestres de acordo com os desejos do seu coração, de acordo com os seus caprichos, e que eles teriam comichão nos ouvidos quando a verdadeira palavra fosse pregada. E nós chegamos exatamente neste tempo. Pastor Antônio, Pastor Moisés, eu estou convencido no meu coração de que está prestes, muito próximo à volta do Senhor Jesus. Um tema que não é muito pregado, mas eu estou convicto porque os dois principais sinais da volta de Jesus estão acontecendo dentro da igreja: a apostasia e avivamento. Estamos no tempo em que, quando se prega a verdade de Deus, as pessoas têm como que comichão nos ouvidos, e eles vão para aqueles lugares onde o culto não é centrado em Cristo, mas é centrado no homem, onde tudo é feito para entretenimento do ser humano, desde a colorometria, que é o estudo e o uso das cores para que você seja concentrado e captado, como a própria mensagem pregada à base de programação neurolinguística, da indução, da hipnose, e as pessoas vão sendo levadas pela sua própria ganância, pelos seus desejos cobiçosos, tendo o seu ego alimentado, massageado e se desviando da verdade. Nós estamos nessa época, mas também estamos na época em que verdadeiros pastores, como nosso pastor Antônio Carlos, os pastores desta igreja, e como alguns outros, não negociam a palavra, não negociam a verdade do Evangelho, e pregando esta verdade, tem alimentado um avivamento que está acontecendo no seio da igreja de Jesus. Pessoas que vivem verdadeiramente como discípulos do Senhor, alicerçados na palavra da verdade. E é por isso que eu também estou convicto de que Deus tem um pastor para um rebanho e um rebanho para um pastor. Deus tem um rebanho para um pastor e tem um pastor para um rebanho. E é certo, meus irmãos, que muitos de nós, talvez, fôssemos capazes de rejeitar até mesmo o melhor dos pastores que pudéssemos ter. Chegou, por exemplo, em minhas mãos uma carta-resposta a um pedido de filiação do pastor Paulo, também chamado Saulo, que enviou uma carta pedindo filiação a uma ordem de pastores e também pedindo filiação a uma junta de missões para trabalhar como missionário de tempo integral lá na Espanha. E essa foi a resposta que ele obteve. Claro que isso aqui, né, é uma ilustração, tá? Mas que tem um peso muito grande de verdade. Domingo 8 de junho de 2025. Carta-resposta ao apóstolo Paulo. Conta-se que o apóstolo Paulo enviou seu currículo para a Junta de Missões Mundiais de certa denominação, oferecendo-se para trabalhar como missionário. Depois de algumas semanas, o secretário da junta escreveu-lhe esta carta, justificando por que não poderia aceitar. Talvez essa mesma resposta fosse a minha e fosse a sua, se tivéssemos pensando em ter um pastor, né, com essas credenciais. Então, em alguma
Igreja do Ocidente, numa data desconhecida, ele escreveu ao reverendo Saulo Paulo, missionário independente: Caro senhor Paulo, recebemos recentemente o seu currículo, exemplares de seus livros e o pedido para ser sustentado pela nossa junta como missionário na Espanha. Adotamos a política da franqueza com todos os candidatos. Fizemos uma pesquisa exaustiva no seu caso. Para ser bem claro, estamos surpresos que o senhor tenha conseguido até aqui passar como missionário independente. Sabemos que sofre de uma deficiência visual, que algumas vezes o incapacita até para escrever. Essa certamente é uma deficiência grande para qualquer pessoa. Nossa junta requer que o candidato tenha boa visão ou que possa usar lentes corretoras. Em Antioquia, o Senhor provocou um entrevero com Simão Pedro, um pastor muito estimado na cidade, chegando a repreendê-lo em público. O Senhor provocou tantos problemas que foi necessário convocar uma reunião especial da junta de apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Não podemos apoiar esse tipo de atitude. Acha que é adequado para um missionário trabalhar meio período em uma atividade secular? Sabemos que fabrica tendas para complementar seu sustento. Em sua carta à igreja de Filipos, o Senhor admite que aquela é a única igreja que lhe dá algum suporte financeiro. Não entendemos o porquê, já que serviu a tantas igrejas. É verdade que já esteve preso diversas vezes. Alguns irmãos nos disseram que passou 2 anos na cadeia em Cesareia e que também esteve preso em Roma e em outros lugares. Não achamos adequado que um missionário da nossa junta tenha folha corrida na polícia. O Senhor causou tantos problemas para os artesãos em Éfeso que eles o chamaram de o homem que virou o mundo de cabeça para baixo. Sensacionalismo é totalmente desnecessário em missões e para as nossas igrejas. Deploramos também o vergonhoso episódio de fugir de Damasco escondido em um grande cesto. Estamos admirados em ver sua falta de atitude conciliatória. Os homens elegantes e que sabem contemporizar não são apedrejados ou arrastados para fora dos portões da cidade. Tampouco são atacados por multidões enfurecidas. Alguma vez parou para pensar que palavras mais amenas poderiam ganhar mais ouvintes? Remeto-lhe um exemplar do excelente livro Como Ganhar os Judeus e Influenciar os Gentios, de Dálio Carneiro. Em uma de suas cartas, o Senhor referencia a si mesmo como Paulo o Velho. As normas de nossa missão não permitem a contratação de missionários além de certa idade. Percebemos que é dado a fantasias e visões. Em Troade, viu um homem da Macedônia e em outra ocasião diz que foi levado até o 3º céu e que ouviu palavras inefáveis. Afirma ainda que viu o Senhor e que ele o confortou. Achamos que a obra de evangelização mundial e o pastoreamento de nossas igrejas requer pessoas mais realistas e de mente mais prática. Em toda parte por onde andou, o Senhor provocou muitos problemas. Em Jerusalém, entrou em conflito com os líderes do seu próprio povo. Ora, se alguém não consegue se relacionar bem com o seu próprio povo, como pode querer servir no exterior? Como pode servir na igreja de Cristo? Dizem que o Senhor tem o poder de manipular serpentes. Na ilha de Malta, ao apanhar lenha, uma víbora se enroscou no seu braço e picou, mas nada lhe ocorreu. Isso soa muito estranho para nós. O Senhor admite que, enquanto esteve preso em Roma, todos o esqueceram. Os homens bons nunca são esquecidos pelos seus amigos. 3 excelentes irmãos, Diótrefes, Demas e Alexandre. 3 excelentes irmãos. Alexandre Latoeiro, disseram-nos que acharam impossível trabalhar com o Senhor e com seus planos mirabolantes.
Sabemos que teve uma discussão amarga com um colega missionário chamado Barnabé e que acabaram encerrando uma longa parceria. Palavras duras não ajudam em nada a expansão da obra de Deus. O Senhor escreveu muitas cartas às igrejas onde trabalhou como pastor. Em uma delas, acusou um dos membros de viver com a mulher de seu falecido pai, o que fez a igreja ficar muito constrangida e a excluir o pobre rapaz. O Senhor perde muito tempo falando sobre a segunda vinda de Cristo. Suas 2 cartas à igreja de Tessalônica são quase totalmente devotadas a esse tema. Em nossas igrejas, raramente falamos sobre esse assunto, que consideramos de menor importância. Analisando friamente seu ministério, vemos que é errático e de pouca duração em cada lugar. Primeiro a Síria, depois Chipre, vastas regiões da Turquia, Macedônia, Grécia, Itália, e agora o Senhor fala em ir à Espanha. Achamos que a concentração é mais importante do que a dissipação dos esforços. Não se pode querer abraçar o mundo inteiro sozinho. Em um sermão recente, o Senhor disse: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Achamos justo que possamos nos gloriar na história da nossa denominação, no nosso orçamento unificado, no nosso plano cooperativo e nos esforços para criarmos a Federação Mundial das Igrejas. Seus sermões são muito longos. Em certa ocasião, um rapaz que estava sentado em um lugar alto adormeceu após ouvi-lo por várias horas. Caiu e quase quebrou o pescoço. Já está provado que as pessoas perdem a capacidade de concentração após 30 ou 40 minutos no máximo. Nossa recomendação aos nossos missionários é: levante-se, fale por 30 minutos e feche a boca em seguida. O Dr. Lucas nos informou que o senhor é um homem de estatura baixa, calvo, de aparência desprezível, de saúde frágil e que está sempre agitado, preocupado com as igrejas e que nem consegue dormir direito à noite. Ele nos disse que o Senhor costuma levantar durante a madrugada para orar. Achamos que o ideal para um missionário é ter uma mente saudável, em um corpo robusto. Uma boa noite de sono também é indispensável para garantir disposição no trabalho no dia seguinte. A junta prefere enviar somente homens casados aos campos missionários. Não compreendemos nem aceitamos sua decisão de ser um celibatário permanente. Sabemos que Elimas, o mágico, abriu uma agência matrimonial para pessoas cristãs aí em Roma e que tem nomes de excelentes mulheres solteiras e viúvas no cadastro. Talvez o Senhor devesse procurá-lo. Recentemente, o Senhor escreveu a Timóteo dizendo que lutou um bom combate. Dificilmente pode-se dizer que a luta seja algo recomendável a um missionário. Nenhuma luta é boa. Jesus veio não para trazer a espada, mas a paz. O Senhor diz: lutei contra as bestas feras em Éfeso. Que raios quer dizer com essa expressão, bestas feras? Pesa-me muito dizer isto, irmão Paulo, mas em meus 25 anos de experiência, nunca encontrei um homem tão oposto às qualificações desejadas pela nossa junta de missões mundiais. Se o aceitássemos, estaríamos quebrando todas as regras da prática missionária e pastoral moderna. Sinceramente, cabeça dura, secretário do departamento burocrático da Junta de Missões Mundiais de alguma denominação. Será que com esse currículo ele seria nosso pastor hoje? Possivelmente a resposta que foi dada aqui seria a mesma. Apesar disso, eu continuo convencido de que Deus tem um pastor para um rebanho e um rebanho para um pastor. Ser pastor não é a coisa mais fácil e comum deste mundo, embora hoje muitos, inclusive, tenham se auto-intitulado pastores. Muitos tenham saído da sua denominação ou da sua igreja e criado novas igrejas para ser pastor conforme ele acha que o seu pastor deveria ser. Todos os dias nascem diversas igrejas e muitas pessoas hoje
acabam se auto-intitulando pastores. Porém, meus irmãos amados, eu estou convicto de que Deus ainda tem pastores segundo o seu coração para um rebanho, e tem rebanhos que estão desejosos de ter um verdadeiro pastor para cuidar das suas vidas, das suas almas, até o dia de apresentá-las diante do Senhor, puras e imaculadas, como uma virgem indo para o altar. Ser pastor é um grande privilégio, pastor Antônio. Porque o pastor, ele não se faz pastor. O pastor, ele não acorda um dia e diz, eu serei pastor. Um pastor não se faz porque ele tentou medicina e não conseguiu, ele tentou direito e não conseguiu, ele tentou psicologia e não conseguiu. Tudo que ele tenta fazer dá errado, você pastor. Aí vai fazer teologia, porque não precisa de vestibular. Vai fazer teologia, porque a igreja indica e o seminário aceita. É bom de lábia, é bom de conversa. Aí pega um sermão que tem lá na internet, já prontinho. Hoje, com o advento da IA, se tornou mais fácil ainda. Ele joga o texto, já vem o sermão pronto. É assim, mano. Não deu certo em nada, vai ser pastor. Não é assim. Ser pastor é um privilégio, porque é Deus quem escolhe no meio do rebanho aqueles que Ele quer que sejam pastores segundo o seu coração. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, que foi Ele, foi o Espírito Santo, foi Deus quem chamou uns para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos tenhamos maturidade cristã, sejamos conforme a imagem, a estatura varonil de Cristo, para que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Então eu estou convicto de que Deus tem um pastor para um rebanho. É Ele quem chama, é Ele quem capacita. Também não é só um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Responsabilidade porque, em primeiro lugar, ser pastor não é cuidar de algo que é seu. Embora a gente tenha um ditado, né, um crentez muito peculiar em todos os lugares. A igreja do pastor Antônio Carlos, a igreja do pastor Francisco, a igreja do pastor Joel, a igreja do pastor Enoque, a igreja do pastor Moisés, a igreja do pastor Josué, a igreja do pastor Ayrton. Mas a igreja, ela tem um dono. Esse dono é Jesus. Então o pastor, ele tem a responsabilidade de cuidar de algo que não é dele. Ele tem o cuidado, ele tem a responsabilidade de apacentar um rebanho que é a coisa mais preciosa da face da terra. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa para você. Os que são casados, os que já foram, você teria coragem de deixar o seu cônjuge aos cuidados, os homens, deixar a sua esposa aos cuidados de outro homem enquanto você viaja, vai ali nos Estados Unidos, passa 2 anos ou 3. As mulheres deixariam o seu marido com uma amiga, a sua melhor amiga, por 2, 3 anos enquanto você vai ali na Europa fazer um curso ou alguma coisa? Não deixa. Mas Jesus fez exatamente isso. Pegou a noiva dele. Jesus pegou a noiva dele, comprada pelo seu precioso sangue. Pegou a noiva dele, fruto do maior sacrifício de toda a história, e deu para um homem cuidar.
Olha que responsabilidade. E eu me tremo todo por dentro, irmãos, quando eu vejo o que alguns pastores têm feito com a noiva do Cordeiro. Eu fico aflito na minha alma quando eu vejo a igreja de Cristo sofrendo por irresponsabilidade de homens que deveriam cuidar da noiva do Cordeiro, e eles estão profanando o altar do Senhor. Primeiro Coríntios, capítulo 4, fala ainda dessa responsabilidade que o pastor tem. E o apóstolo Paulo diz: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Que duas palavras bonitas, irmã Josi. Ministro e despenseiro. Na nossa cultura anti-escravicionista, né? Escravista, obrigado. A gente abomina esse nome de servo, de escravo, por causa da história recente do nosso país, da escravidão que massacrou tanta gente. Eu sou descendente de escravos, meu avô foi escravo. E então o apóstolo Paulo diz que é necessário, pastor Antônio, pastor Moisés, que nós sejamos considerados ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Dois tipos de escravo. Havia vários tipos de escravo que o Novo Testamento cita. Por exemplo, o apóstolo João, ele diz, aliás, João Batista, ele diz: eu não sou digno de me abaixando desatar a sandália dos seus pés. Aquele era um tipo de escravo, o escravo mais vil de uma casa. Era o responsável por desatar a sandália dos pés do seu senhor, de lavar-lhe os pés. Era o serviço mais vil. E João diz: eu não sou digno de ser esse tipo de escravo. Havia, por exemplo, os diáconos, que serviam às mesas. Mas aqui Paulo está falando de dois tipos de escravo. O ministro era aquele escravo que servia no porão dos navios remando. E olha, pastor Antônio, o peso da nossa responsabilidade quando Paulo diz que importa que sejamos considerados esses escravos que estão no porão do navio remando. Não tem o direito da brisa fresca no rosto, fica naquele ambiente quente, malhando ali o tempo todo, de costa para a sua origem, para o seu porto de partida, de frente para o seu porto de partida e de costa para o seu destino. Ao som de um bombo ou dos gritos de um feitor, indo sem saber para onde, mas apenas na missão de remar. Isso fala muito para o meu coração. Porque o pastor está lidando com vidas, pessoas com diferentes histórias, com diferentes marcas na sua alma. E muitas vezes o líder, o pastor, ele esquece quem foi, esquece de onde veio e trata a noiva do Cordeiro, trata as pessoas como se ele fosse perfeito, sem falta, sem erro, por vezes esquecendo quem foi. Eu lembro de uma história muito interessante, de um homem que, por alguma razão, se tornou morador de rua. E ele dormia todos os dias na porta de uma sapataria. Depois que a sapataria fechava, dava uma certa hora da noite, ele ia para debaixo daquela marquise e dormia ali. Um dia, o dono daquela sapataria, observando aquela situação continuamente, parou para conversar com ele, levou um pão, um café, e ele agradeceu, muito educado, e aquele senhor disse: você aceita um trabalho? E ele disse: eu não tenho ninguém que confie em mim para me dar um trabalho, eu sou morador de rua. E ele perguntou a segunda vez: você aceita um trabalho? Ele disse: olha, nas minhas condições, ninguém me oferece um trabalho. E ele pela terceira vez disse: você aceita um trabalho? Ele disse: quem dera alguém confiasse em mim para um trabalho. E o dono da sapataria tirou o salário, o dinheiro equivalente a um salário do mês,
entregou na mão dele e disse: compre roupa para você, alugue uma casa, se barbeie, se organize e amanhã pela manhã, quando a loja abrir, esteja aqui para o trabalho. Ele pegou aquele dinheiro, olhou nos olhos daquele homem e disse: o senhor confia em mim para isso? Ele disse: amanhã, quando a loja abrir, esteja aqui para o trabalho. E logo ele saiu dali, passou na loja em frente, já comprou suas roupas, pegou um par de sapatos na própria sapataria, alugou um lugar, passou no barbeiro, se organizou e no outro dia ele estava impecável na frente da loja antes que qualquer funcionário chegasse. E quando o patrão chegou, disse: você vai trabalhar lá no almoxarifado, no estoque, e o rapaz que está lá vai lhe ensinar toda a demanda do trabalho. Ele foi e começou a trabalhar com muito afinco, se desdobrando e se sobressaindo cada vez mais. E ele percebeu que os vendedores saíam para um horário de almoço e o movimento estava intenso, então ele começou a descer para ajudar os vendedores e logo ele se tornou um bom vendedor. E o dono da loja olhou e disse: você vai ser promovido, agora você vai ser vendedor. E ele se destacou mais do que os outros vendedores e então ele promoveu para supervisor. E depois, ele se destacando cada vez mais, esse senhor abriu uma nova loja e então colocou ele como gerente. E depois a empresa cresceu e tiveram muitas lojas e ele ficou como um gerente geral. Parecido com a história de José, ele era quem organizava tudo na loja, nas lojas, mas aí começou a ter um problema depois de um tempo. Porque os outros funcionários começaram a observar um comportamento estranho, pastor Antônio. Todos os dias ele era o primeiro a chegar e era o último a sair, mas ele ia lá no fundo do depósito e tinha um baú lá que ele colocava alguma coisa, ele mexia lá e todos os dias ele tinha esse ritual. Então chamaram o patrão e disseram: patrão, eu acho que seu fulano está roubando. Ele tem uma atitude muito esquisita, acho bom o senhor investigar. E então, num determinado dia, o patrão chama ele e diz: fulano, vem cá. Quando você não era nada, não era ninguém, ele deu uma oportunidade de emprego confiando em você. Agora você está me roubando. Ele disse: como, senhor? Me explique. O pessoal disse que você chega antes de todo mundo e vai lá. Tem um negócio lá no baú, tem um mistério lá. E quando todo mundo larga, você é o último a sair, você também vai lá. Eles: vêm comigo. E ele vai. Chega diante daquele baú, ele abre o cadeado, levanta. E lá estão os trapos daquele último dia dele como morador de rua. E ele diz: todos os dias de manhã eu chego neste lugar para lembrar que um dia teve alguém que me deu a oportunidade e que me tirou daquela situação desvalida. E quando eu largo, eu passo aqui novamente para meditar e não esquecer de que eu preciso ser fiel. Nunca esquecer de quem eu fui, porque tudo que eu sou e tenho, eu devo ao Senhor. Pastor Antônio, pastor Moisés, como pastores do Senhor, nós temos a responsabilidade de sempre voltarmos à nossa origem, para não esquecermos que um dia também fomos miseráveis pecadores, um dia também estivemos distanciados do Senhor, um dia também a nossa imundícia se cheirava mal, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos fez seus ministros para cuidarmos da noiva do Cordeiro. E também somos despenseiros, aqueles que não são dono de nada, mas administra o recurso do Senhor. Que peso, pastor Moisés. Que peso, pastor Antônio. Que peso, mas que privilégio. Um dia, nós vamos dar conta de cada uma das ovelhas que o Senhor nos deu. Aprove Deus, sejamos encontrados fiéis. Um rebanho para um pastor. Achou bom falar para o pastor? Mas Deus também tem um rebanho para o pastor. Você é esse rebanho? Salmo 100 fala de um privilégio. Mas eu não quero só falar do privilégio de sermos rebanho de Deus. Quero também falar de responsabilidade.
Salmo 100 diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Que coisa linda, rebanho de Deus. E Deus tem um pastor para você, mas você quer ser o rebanho de Deus? Deus te deu pastores, mas você quer ser rebanho de Deus? Esse rebanho é chamado de igreja no Novo Testamento. Igreja, ela tem um dono. Muitas vezes nós olhamos para os nossos líderes e desdenhamos. Tem muita gente desdenhando os nossos líderes, os seus líderes. Ah, ele poderia fazer assim, ele poderia fazer assado. Ah, ele não poderia falar isso, ele não poderia falar aquilo. Ele deveria se vestir assim, se portar daquele outro jeito. Ah, se eu fosse pastor no lugar dele, eu fazia diferente. Ah, se fosse eu ali. Não é assim? Mas entenda uma coisa. Você não pertence a si mesmo, porque você foi comprado por um preço muito alto. Em Mateus capítulo 16, a palavra do Senhor vai dizer que a igreja do Senhor é edificada por Ele, sobre Ele, e quem dá o crescimento é Ele. Significa que você tem um dono, você não pertence a si mesmo, mas você foi comprado por um preço para servir ao Deus vivo, e para isso Ele te deu pastores, os quais você deve obedecer, os quais você deve honrar, os quais você deve ajudar no crescimento da igreja do Senhor. Você sabe qual é a principal responsabilidade de uma ovelha? É a multiplicação. É ganhar mais um, sem perder nenhum. É dar boas crias, para que o rebanho continue crescendo e para que o pastor tenha alegria. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 13, tanto no versículo 7 quanto no versículo 17, a responsabilidade que a ovelha ela precisa ter, servindo com alegria, se submetendo com alegria, para que o trabalho do pastor não seja penoso, para que o trabalho do pastor não seja com tristeza, não seja um peso, mas que ele possa fazer isto com alegria, porque ele vela pelas vossas almas para vos apresentar diante do Deus vivo. Que hoje nós possamos entender essa dimensão e que hoje nós possamos dizer: Cristo é o meu supremo pastor, mas eu louvo o seu nome, porque aqui na terra ele também me deu bons pastores para me apacentar com entendimento, com inteligência, no caminho da verdade. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Deixa eu orar pela sua vida. Pai querido, esta